Trabalho da disciplina de artes, orientado pelo professor Gianou. Integrantes: Alana Ventura Marostica, número 2, Karine Mendes Ferreira, número 28, Daniele Soares de Moura, número 10, Gabriele Sanches, número 12, Gabriele Silva, número 13 e Pedro Henrique, número 23. Hélio Oiticica foi um artista performático, pintor e escultor. Seu trabalho com a arte começa quando ele decide estudar pintura e desenho com Ivan Serpa no Museu da Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1954. E nesse mesmo ano, ele escreve o seu primeiro texto sobre artes plásticas. Em 1964, ele começa a fazer as chamadas manifestações ambientais. Na abertura da mostra Opinião 65, ele protesta quando seus amigos, integrantes da Mangueira, que é uma escola de samba, eles são pedidos de entrar no museu. Então, ele realiza uma manifestação coletiva em frente ao museu, na qual os parangolés são vestidos pelos amigos sambistas. Depois, ele participa das mostras Opinião 66 e também da Nova Objetividade Brasileira, apresentando na última manifestação ambiental Tropicália. Em 1968, ele realiza no Aterro do Flamengo a manifestação coletiva. Em 1969, ele realiza um projeto chamado Éden, em uma galeria em Londres, e vive em Nova York a maior parte da década de 70. Em 78, ele volta ao Brasil. Em 81, ele acaba falecendo e com isso é criado no Rio de Janeiro um projeto em seu nome, destinado a preservar, analisar e divulgar sua obra. E entre 1992 e 97, o Projeto HO realiza a grande mostra retrospectiva e é apresentada nas cidades de Roterdã, Paris, Barcelona, Lisboa, Minneapolis e Rio de Janeiro. E em 1996, a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro funda o Centro de Artes Hélio Oiticica, que servia para abrigar todo o acervo do artista e colocá-lo à disposição do público. Suas obras possuem um caráter inovador e até polêmico muitas vezes. Ele buscava fazer obras onde o público deixasse de ser o público espectador e passassem a participar de sua criação. A obra Grande Núcleo, que faz parte da pesquisa de Oiticica sobre as cores, formas e os suportes da arte, feita em 1960, é um bom exemplo. Ela é constituída por placas amarelas espaçadas umas das outras que possibilitam a passagem do público entre os espaços, de forma com que as pessoas se tornam essenciais para dar sentido à obra. Outra criação revolucionária de Hélio Oiticica é a bandeira-poema Seja Marginal, Seja Herói. Essa obra é uma homenagem a Manuel Moreira, um amigo de Oiticica que foi acusado de assassinar um policial, o detetive Lecoq, criador do bordão Bandido Bom é Bandido Morto. Manuel foi perseguido por 2.000 policiais e foi executado em 1964, com mais de 50 tiros. 4 anos depois, Hélio cria uma bandeira-poema que traz a imagem de seu amigo morto e a frase Seja Marginal, Seja Herói. A obra ganhou destaque e deu o impulso ao que se chamou de marginalia, que esteve presente nas obras brasileiras até o início dos anos 70. Bom, para falarmos sobre a relação de Oiticica com a repressão, tanto policial quanto a repressão dos conservadores, devemos nos contextualizar um pouco, pois o artista havia recém voltado de uma passagem de 1 ano por Londres, onde fazia diversas exposições artísticas. Então, em 1970, retorna ao Brasil e se encontra com um país tomado pelo conservadorismo. Com a ditadura militar em voga, a repressão artística e cultural era clara. Isso fez com que Oiticica, juntamente com outros colegas, fossem para fora do país, além da chacota que sofreu antes de sair novamente do país por conta de seu cabelo comprido. O movimento tropicalista foi um movimento cultural que revolucionou a música brasileira. Foi liderado por grandes nomes da MPB e trouxe inovações estéticas e comportamentais que se opunham à música bem comportada da época e protestavam contra a repressão. O tropicalismo surgiu no Brasil em um período que havia diversas conturbações, principalmente na política, porque o país passava pelo golpe de 64, ou seja, passava pela ditadura militar, além de atos de censura, greves e movimentos estudantis. Dessa forma, o movimento dos tropicalistas surge além de revolucionar as artes como uma forma de protesto contra o momento histórico vivido pelo Brasil. O tropicalismo foi influenciado pelo movimento hippie e pela contracultura norte-americana.
e também chocou o público ao misturar o rock e a poesia concretista a elementos tradicionais da cultura brasileira, como o samba e o baião. Os movimentos dos tropicalistas teve início após o lançamento do disco Tropicalia. O nome foi inspiração em uma obra de arte de Hélio Oiticica. Na obra, eram retratadas experiências sensoriais com base em elementos que existiam no Brasil. Com isso, o movimento se inspirava principalmente no movimento concretista, vindo da literatura e das artes plásticas, e os tropicalistas apostavam em músicas que possuíam ritmos variados, e além disso, eram sons acompanhados das melodias de guitarras e outros instrumentos. O choque ao público se deu principalmente em relação à utilização de guitarras elétricas, pois na época o instrumento era visto como parte da cultura imperialista estadunidense. E dessa forma, os artistas que tocavam guitarras eram acusados de estarem americanizando a música brasileira. Porém, esse movimento acaba chegando ao fim com a promulgação do Ato Institucional 5, pois a repressão e a censura do país ficou ainda mais intensa. Dessa forma, o movimento artístico começou a sofrer fortes ataques e, por consequência, no dia 22 de dezembro de 1969, Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos. Logo, essa ação colocou o movimento dos tropicalistas em crise. O tropicalismo buscava redescobrir a cultura brasileira, a fim de aproximar a nossa música dos aspectos populares como o pop, o rock, fazendo uma bela de uma mistura com a música brasileira da época, incorporando os elementos de fora como a guitarra de um jeito mais abrasileirado. Essa inovação dos tropicalistas mudou não só a música, mas como o panorama da cultura em geral, trazendo a modernidade e enfrentando por meio de pequenos enigmas a ditadura que se instalou na época. Autores do tropicalismo. Em junho de 1968, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, Capinã, Tom Zé, Nara Leão, Gal Costa, o grupo Os Mutantes e Rogério do Prate lançam o álbum Tropicalia, ou Panis e Circenses, uma espécie de manifesto musical do movimento. Nessa obra, as principais referências se dão com uma mescla entre a música popular brasileira, o rock and roll, o concretismo e a cultura pop. Nas obras do tropicalismo, podemos destacar nas músicas Tropicalia, de 1968, de Caetano Veloso, Domingo no Parque, de 1967, de Gilberto Gil, São Paulo, Meu Amor, de 1968, de Tom Zé, Baby, de Gal Costa, 1968, Tropicalia, o Panis et Circenses, de 1968, dos Mutantes. Nas artes plásticas, podemos destacar o Seja Herói, Seja Marginal, de Hélio, no teatro, a peça O Rei da Vela, de José Célcio, e no cinema, o Cinema Marginal, com os diretores Rogério Sgarzella e Andrea Tonati. A ditadura militar no Brasil, ela iniciou-se com o golpe de 1964 e desenvolveu-se por meio de governos militares durante 21 anos. Foi um período marcado pelo autoritarismo e a violação dos direitos humanos. Os presidentes militares foram eleitos indiretamente, mediante o colégio eleitoral. Na área econômica, houve entrada de capital externo e o aumento da dívida externa. Tanto o golpe de 1964 como os governos militares que o sucederam estão inseridos no contexto da Guerra Fria, embate ideológico envolvendo os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, e a União Soviética, pelo lado comunista. Ambas as superpotências disputavam áreas de influência. Os demais países deveriam alinhar-se a um dos lados. A abertura política do país foi lenta, gradual e segura, caracterizada por avanços e recuos. De 1974 a 1985, a política foi se militarizando e abrindo espaço para a participação afetiva das lideranças civis. Ao mesmo tempo, os crimes cometidos da ditadura ganharam espaço no debate público, mas sem punições para os envolvidos. Sobre os rumos da arte durante a ditadura militar brasileira, tivemos diferentes reações das mais diferentes formas. Atores, músicos, cineastas, artistas plásticos, poetas e escritores. Todos eles ajudavam da forma que sabiam a questionar o governo e informar a população apesar da censura. Foi necessário criar metáforas, trocar nomes e usar eufemismos para despistar o olhar vigilante da ditadura, estimulando a criatividade dos artistas. Um exemplo dessas metáforas é a música Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil. A música faz referência ao Santo Cálice de Cristo, uma passagem da Bíblia, o Santo Graal, mas é metáfora para o verbo calar.
Para entendermos melhor a situação de grupos marginalizados, precisamos primeiramente saber quais grupos de nossa sociedade são marginalizados, de fato. Então, podemos logo falar de alguns grupos mais reprimidos em nossos tempos, a comunidade LGBTQIA+. Estes sofrem, além da falta de respeito de muitos, o Estado faz vista grossa para a violência incessante e discriminação forte ainda desses também. Podemos também lembrar dos pretos, que sofrem demais com a repressão, principalmente policial, com a qual seus pecados sem motivo aparente, vide caso George Floyd que aconteceu no passado. O movimento Hélio Oiticica proporcionou uma inconstância importante na arte contemporânea brasileira, principalmente durante a década de 60. Hélio Oiticica foi um artista dos extremos. Ao expor suas obras em locais externos, possibilitou uma revolução na arte brasileira, buscando arrancar a aura em torno da arte. Inventou conceitos e obras de interatividade com o público. O artista foi quem proporcionou a interatividade ao público, abrindo caminhos para o novo fazer na arte brasileira. Já o movimento tropicalista influenciou e modernizou a música brasileira, misturando uma série de estilos musicais, como o samba, o bolero, o rock, a bossa nova, entre outros, rompendo barreiras entre diferentes culturas, tradições e estilos.